és Deus tão majestoso, és o eterno Deus de amor. Fortaleza em nossas vidas, o supremo benfeitor. Nossas vidas transformou, do pecado nos livrou. Por Jesus, Cordeiro Santo, que seu sangue derramou. Tu és Deus tão majestoso. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 27. Assim diz a palavra do Senhor: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito, em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Depois de incentivar seus leitores, Paulo fez uma exortação à unidade contra os adversários que procuram intimidar os discípulos de Jesus naquela ocasião. Ele sabia que não seria o único cristão a ser perseguido e preso pelos inimigos da cruz. Desde o primeiro século até o presente momento, muitos cristãos têm sofrido pela fé e são fortalecidos com a carta aos Filipenses, que nos estimula a viver de modo digno em toda e qualquer situação. É isso que Paulo faz com os irmãos em Filipos, incentivando cada um deles a viverem de modo digno do Evangelho, não importa o que aconteça. O cristão não deve viver conduzido pelas circunstâncias, pois elas mudam. Hoje está tudo bem, amanhã eu não sei. As dificuldades, elas fazem parte da vida cristã. E Paulo tem demonstrado isso e tem incentivado os irmãos com o seu exemplo, pois ele está vivendo acima das circunstâncias e não conduzido pelas circunstâncias. Não podemos viver uma vida volúvel, onde mudamos constantemente o nosso ânimo, dependendo da situação que estamos passando hoje. Ou não devemos viver uma vida agitada pelo vento das dificuldades. Devemos estar firmados na rocha, que é Jesus Cristo, pois as dificuldades vêm e vão, mas Ele, Jesus, permanece conosco durante todo o tempo, seja na calmaria, seja na ventania, seja na turbulência. Também não devemos ser como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Foi o que Paulo disse na carta aos Efésios, capítulo 4, verso 24. Pois hoje muitos que se intitulam cristãos, mas não são, ensinam que cristão não sofre. E com isso enganam muita gente. Ao invés de incentivar os cristãos, mas não podem fazê-lo porque são falsos profetas, ao invés de ensinar os cristãos a vencerem as dificuldades, não importa o que aconteça, pois como Pedro diz em sua carta, amados,
Não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Esse é capítulo 4, verso 12 e 13. E no capítulo 5, verso 9, ele diz: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, se você está sofrendo por causa de Cristo, saiba que muitos irmãos pelo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas há algo bom em tudo isso, ele diz, pois quando Cristo se manifestar, quando a sua glória for revelada, nós vamos exultar com grande alegria, pois participaremos da sua glória. Então, irmãos e amigos, não importa o que aconteça, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Ou seja, comportem-se como cidadãos do reino de Cristo na terra. A palavra vivei acima de modo digno do Evangelho. A palavra vivei tem origem na palavra cidadão. E seu sentido específico é de comportar-se como cidadão. Filipos era uma colônia romana. O Império Romano concedia muitos privilégios para os cidadãos romanos. Ao mesmo tempo, precisavam comportar-se como tal, pois quem deixa de comportar-se como cidadão perde os privilégios de cidadão, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. O Evangelho ensina ao cristão a ser um cidadão obediente, atencioso, onde quer que viva, não importam as circunstâncias. Sobretudo, os cristãos devem lembrar que sempre devem lembrar que não são desse mundo, que não são dessa pátria, mas são de uma nova pátria celestial. É o que Paulo diz na carta aos Filipenses, no capítulo 3, verso 20. A nossa pátria está nos céus. E por sermos cidadãos dos céus, devemos viver uma vida digna. Deve comportar-se de forma digna desta cidadania, como Abraão, que em sua peregrinação aguardava a cidade de Deus. Sua expectativa não estava nesta terra, mas no porvir. Hebreus 11, verso 10. Vamos nos comportar como cidadãos do reino de Deus. Vamos viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Essa mesma expressão é usada por Paulo também em Efésios, capítulo 4, verso 21, ou melhor, verso 1, quando ele diz: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes, insisto, que vivam de maneira digna da vocação que receberam. E em Colossenses 1:10 está escrito também: e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor. E em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra. O cristão procura viver de acordo
com as leis do país que vive e as ordenanças da sociedade, da comunidade onde mora, mas, acima de tudo, ele reconhece a sua cidadania espiritual e procura viver uma vida digna do Evangelho, com o procedimento apropriado a um súdito de Cristo. Tal conduta o torna um cidadão exemplar para a sociedade em que vive, desde que as leis dos homens estejam de acordo com os princípios de Deus. Senão, ele diz, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E ao dizer isso, ele sabe que vai viver submetido às dificuldades, submetido ao sofrimento, com a esperança de que algo melhor o espera. Talvez não nesta terra, mas com certeza absoluta no mundo vindouro. Por isso, não importa o que aconteça, vivam como cidadão, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, como cidadão do reino de Deus. Como tem sido seu comportamento diante dos homens? Tem sido digno do Evangelho? Tem exaltado a Deus? Como você tem vivido, exercido a sua cidadania cristã? Se somos cidadãos do reino de Cristo na terra, devemos nos comportar como cidadãos desse reino, não importa o que aconteça, vivendo de modo digno do Evangelho de Cristo, ou seja, de um modo que exalte a Cristo, enquanto pregamos o Evangelho de Jesus Cristo. Não importa o que aconteça, Cristo será exaltado em minha vida, na sua vida, independente do sofrimento que esse mundo trouxer. Pois vivemos ou devemos viver com a certeza de que estamos aqui só de passagem e em breve nos encontraremos com o nosso Senhor, que nos dará a oportunidade de participar da sua glória, uma vez que participamos do seu sofrimento nesta terra. Que Deus te abençoe.